Salve, salve, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do Produção. Peraí. A empresa mudou de nome. Não sei o nome da minha própria empresa. Peraí, vamos lá. Salve, salve, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo da Benchmark School. Eu sou o Felipe Ferreira e hoje eu trago um vídeo bem bacana pra vocês aqui. Um vídeo que vem de uma pergunta que vem direto lá do Instagram, das caixinhas do Instagram. De vez em quando eu jogo lá o que vocês gostariam que eu fizesse um vídeo para responder em formato de vídeo pro YouTube. E aí essa pergunta aqui veio deixa eu pegar aqui minha colinha, é do Heitor, se eu não me engano, do Heitor. O Heitor B321 falou assim: medo de pegar o primeiro job e não conseguir entregar por inexperiência. Bom, então Heitor, para todos que têm esse mesmo medo, que fica com o pé atrás, de dar esse próximo passo, assim, a gente sabe, que precisa só tendo iniciativa, tendo coragem para você conseguir dar esse passo adiante. E isso é preciso, Porque à medida que a gente não dá esse passo, várias outras pessoas estão dando esse passo, ou seja, a gente vai ficando para trás. E não adianta, A gente tem que tomar essa coragem. Eu entendo esse medo, Isso é super normal. Essa preocupação de não conseguir entregar o trabalho ou de não dar conta dos seus afazeres caso seja uma vaga fixa, por exemplo. Estou falando aqui, pode ser um exemplo de freelancer, pode ser um exemplo de uma vaga fixa, de uma vaga de assistente, uma vaga de um estágio, enfim. Não somente em relação a trabalhos, Vamos colocar em qualquer área, várias áreas da vida aí. Quando você tem um papel ali de designar algum tipo de atividade, você fica com medo de não conseguir fazer aquilo. Sei lá, você tá jogando bola, você treina futebol, E aí você vai ser escalado pro time lá. Você tá no começo ali, No seu início de carreira ali, ainda jovem, adolescente, pré-adolescente. Você fica com medo de ser escalado para jogar no time titular, por exemplo. E você fica com medo de a bola chegar até você, você, sei lá, tropeçar, jogar para fora. Enfim, qualquer coisa que você se sinta, que te faça se sentir desconfortável, porque você não conseguiu fazer o seu papel ali, E isso é super normal, isso faz parte do ser humano, Esse medo, essa preocupação. O que a gente tem que ter sempre perder esse medo e dar o próximo passo, que é criar esse tipo de coragem, Deixa eu fazer umas anotações legais aqui, que assim, você precisa sair da sua toca, e você precisa. Isso é de certa forma, é um tipo de comodismo, vamos dizer assim. Às vezes você não tá numa situação que te faz realmente criar coragem para sair dessa situação. Por exemplo, são assim, situações extremas pedem que a gente tenha medidas, extremas. Vou dar um exemplo meu, por exemplo. Quando eu fui para São Paulo, eu me mudei para São Paulo em 2015 para começar minha carreira no 3D, eu não sabia absolutamente nada. Eu comprei um computador lá, um notebook na época, parcelado nem sei quantas vezes, e fui para São Paulo para começar a estudar isso, porque eu queria trabalhar com 3D. Para quem já conhece a minha história, já sabe mais ou menos disso. Mas só um resumo rápido, eu cheguei lá sem saber nada, e eu fui para São Paulo para trabalhar com isso. E como eu queria trabalhar com isso, eu comecei atrás de empresas que prestavam esse tipo de serviço. E muita gente sabe que meu sonho no início de carreira era trabalhar na Vetor Zero, um estúdio bem grande aqui, um dos maiores da América Latina. Na primeira semana que eu cheguei em São Paulo, sem saber absolutamente nada, eu literalmente bati na porta da Vetor Zero. Eu peguei um trem, um metrô, um ônibus, fui até a Joaquim Floriano lá, que era a rua onde ficava a Vetor Zero em Itaim Bibi, na frente do prédio. Aquilo tudo era muito novo pra mim, eu fiquei encantado com aquela cidade, os prédios, aquela rua, era tudo muito novo pra mim. Tava saindo de uma cidade de veraneio, uma cidade pequena, cidade de pescadores. Eu chego em São Paulo, vejo aquilo tudo e vejo aquele prédio gigante, assim, bonito, numa rua movimentada, num lugar nobre. E falei, cara, eu quero trabalhar nesse lugar, então eu vou pedir um emprego nesse lugar. Eu cheguei na frente do prédio, liguei pra secretaria. Na época eu pedi pra falar, eu queria falar com o Alceu, que era um dos sócios, assim, um cara que eu sempre admirei muito, um dos pioneiros do 3D no Brasil. Eu liguei e falei, eu queria falar com o Alceu. Lógico, a pessoa falou, quem gostaria, não? Não, meu nome é Felipe e tal, eu contei meio que uma história, falei de onde que eu tava vindo, falei, eu vim pra cá porque eu quero trabalhar com 3D, eu tô estudando, assim, olhando de fora, é um absurdo, mas na época, isso é uma mensagem, isso me passa uma mensagem muito legal e passa uma mensagem para muitas pessoas bem bacana, Eu tive essa coragem, Eu não tive medo de ir até lá, era longe pra caramba, Eu não tinha dinheiro nem pra me locomover assim, eu tava fazendo uns esforços extras pra conseguir me locomover, pra ficar tentando esses empregos e tal, e eu fui em vários estúdios.
O que eu fui na frente mesmo assim foi a Vetor Zero, mas para todos os outros eu mandava e-mail, ligava, enfim. E eu fiz isso, né? Eu fui até lá tentar essa vaga, mesmo que ela fosse humanamente impossível para mim. Mas poderia ser, sei lá, um dia especial, né? Quando eu falo aquela questão do timing, às vezes podia ser um dia e o Alceu estava exatamente na secretaria, ele que ia atender, eu ia contar minha história e falar, sobe aqui, talvez eu conseguisse subir lá, trocar uma ideia, pegar umas dicas, né? Fazer um network, trocar o telefone ali. Poderia ter acontecido isso até, né? E isso só poderia ter acontecido, né, com a ação que eu tive de ir até lá. Então eu fui, vai que isso tivesse acontecido, poderia ter sido uma história diferente. Não aconteceu, o que eu fiz? Desanimei, não, para casa e continuei minha vida estudando, fui aplicando. O que aconteceu? Em um dia, 3 anos depois, eu consegui meu trabalho lá nesse estúdio, que sempre foi meu sonho quando eu fui para São Paulo. Então, as coisas não necessariamente acontecem no nosso tempo, mas para elas acontecerem, a gente tem que fazer. Então não tenha medo, Heitor, e qualquer um de você que esteja assistindo que tem esse tipo de medo. Tem que ter... Você tem que ter a primeira vez, né? E essa primeira vez só depende de você, de ir lá e tentar. Aqui tem coragem. O medo de não entregar, na verdade, pode se tornar um aliado seu, porque você vai fazer um esforço extra para conseguir terminar aquele trabalho, para terminar aquela tarefa, você conseguir chegar no resultado. Né? Você vai pesquisar muito, você vai pedir ajuda, você vai virar à noite, você vai passar finais de semana estudando para resolver alguma certa situação. Qualquer pessoa que já trabalha na área sabe que já passou por vários momentos de dificuldade quando você não consegue resolver algo, mas a determinação de você ir lá e tentar resolver, no final você conseguiu. Né? Isso é bem normal em todos os mercados. Vou falar mais especificamente do nosso. Mas em todos os projetos, sei lá, se não forem todos, 99% deles, existem várias dificuldades durante o processo de produção. Modelagem, rig, UV, textura, né, iluminação, render. Nossa, render nem se fala. Todos esses a gente enfrenta várias dificuldades. Se a gente ficasse com medo de não... se a gente ficasse com medo de chegar a enfrentar essas dificuldades, né, e não ir lá e fazer, as produções simplesmente não sairiam, porque quase todas elas passam por esse tipo de problema. Né? A gente tem dificuldades técnicas. O 3D é algo muito técnico, né? E por ser muito técnico, a gente, né, tem problemas. É normal que tenha vários problemas técnicos, porque é uma infinidade de coisas. Né? São milhares de processos, milhões de processos acontecendo ao mesmo tempo dentro do programa ali, e vários programas que a gente utiliza ao mesmo tempo. A gente depende de uma máquina, que é um computador, depende de pessoas que estão administrando essa máquina, depende de uma rede de computadores, sei lá, você está numa farm, então você depende de mandar o seu projeto lá para o Japão, para a China, para renderizar e voltar para você o render pronto. Nossa, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É normal que a gente tenha problemas técnicos, que a gente tenha dificuldades. E a gente vai fazer o quê? A gente vai lá e vai resolver. A gente não vai deixar de correr o risco de passar por esses problemas por medo de que isso aconteça. Não, pelo contrário. A gente vai enfrentar isso de frente. É como se fosse aquela questão lá de enfrentar os medos, né? Se isso é o seu medo, você vai enfrentar ele. Então não fique com medo de aplicar, né, de mandar seu portfólio para as empresas, né, para os e-mails, para as pessoas que você conhece, de compartilhar seu portfólio nos grupos aí de Telegram, de WhatsApp, de Discord, Facebook, enfim. Se faça presente. Porque se você não aplicar, se você não pega o seu portfólio, que é o seu cartão de visita, se você não mostrar seu trabalho para outras pessoas, porque você tem medo de que você não consiga entregar um trabalho caso alguém te peça um, outras pessoas vão estar fazendo isso e você vai ficando para trás. E isso vai virando um ciclo que só vai se repetindo e vira um loop infinito. Então você não pode se deixar acontecer isso, né? Ficar para trás. E outras pessoas vão ter essa coragem que talvez esteja te faltando, que falte para alguém, né? E elas vão lá e aplicar e vão conseguir as oportunidades dela e vão dar um jeito de resolver os problemas caso eles aconteçam, e eles vão acontecer. Bom, assim, resumindo, é isso, né? Assim, igual você comentou, pela falta de experiência e tal, isso é super normal, né? A gente tem que ter um início. Ninguém começa com experiência. Né? Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu respondi uma pergunta exatamente sobre isso, né? Que você não tem experiência no começo. Isso é normal, a experiência você só adquire com o tempo. Então você vai precisar desse primeiro trabalho, você vai precisar das primeiras experiências, das primeiras dificuldades para você ir ganhando experiência e aprendendo a se virar e tudo mais. Quem entrar nesse mundo, vai perceber que você sempre acha um meio. É igual a natureza sempre acha um meio para corrigir alguma coisa. A gente sempre acha um jeito de corrigir as coisas também, né? E se a gente não consegue,
né, sozinho que eu falo, eu falo até que você deveria, a gente deveria, todo mundo deveria ter um tempo máximo, assim, onde você tenta resolver sozinho, para que as coisas não se estendam muito, né, e você perca muito tempo, porque às vezes, né, não tem problema nenhum a gente solicitar a ajuda de alguém. Então, sei lá, se você não conseguiu resolver todas as coisas entre um prazo, um intervalo aí de 15 a 30 minutos, tentando resolver, olhando em fóruns, vídeos no YouTube e tal, vou colocar aí no máximo 1 hora, porque é um tempinho bom para você resolver. Você, sei lá, aciona alguém, um amigo seu, uma pessoa do seu trabalho, alguém que você conhece, que você sabe que talvez entenda daquele assunto, saiba o que está acontecendo com aquela determinada situação, né? Alguém que sabe mais que você, pede uma ajuda, manda um print, manda a linha de código de erro caso você não tenha achado, enfim. Pode pedir essa ajuda, isso é super normal. Então, esse é também um meio que você vai resolver algum problema que você venha a passar, né? Porque esse tipo de coisa é a experiência que você vai adquirindo com o tempo. Daqui a pouco vai ser alguém te pedindo ajuda. Acho que é isso. O recado é esse. Não tenha medo. E com fé no Pai Eterno, sempre aqui estou, vou estar, tô aí firme. Né? Tem que ter coragem, dar esse passo, sair né, dessa forma de comodismo. Aceitar um trabalho, tentar esses trabalhos, né? Não deixar passar nada por medo de inglês. Nossa, eu vejo muita gente que deixa de pegar trabalhos para fora do Brasil, poxa, para ganhar em dólar, você ganha uma moeda forte, porque é com medo de não conseguir entender o inglês, de como se comunicar. Nunca esteve tão fácil da gente se comunicar com alguém, né, em outro idioma como é hoje. Primeiro que todo mundo desde já deveria saber inglês, né, estudar pelo menos, não falo saber ser fluente, mas você saber, conseguir se comunicar pelo menos o mínimo ali. E de resto, você tem um Google Tradutor, você tem vários tradutores, todos gratuitos, a gente não tem mais empecilho nenhum para que impeça a gente de conseguir pegar trabalhos assim. A gente tem a ajuda da tecnologia hoje, tem a ajuda de várias pessoas, tem cursos online, enfim, a gente tem todos os meios necessários para a gente conseguir fazer tudo isso acontecer. Então, não vamos ficar colocando esse tipo de dificuldade no caminho, né? A gente tem que fazer muito pelo contrário, sempre se jogar cada vez mais. E o problema que vier, a gente dá um jeito de resolver para que as coisas aconteçam e para que a gente consiga ir para frente, né? Se dar bem no mercado, melhorar nossas vidas, enfim, todas aquelas coisas que eu sempre falo e repito. Bom, então acho que é isso. Esse que era o recado. Fica o recado para você, Heitor. Fica o recado para você, todos vocês que têm esse mesmo tipo de medo, de dificuldade, tá? Fica à vontade para jogar aqui nos comentários, caso tenha te ajudado. Se você tem algum outro tipo de dificuldade, tá? Podem contar comigo. Eu sempre falo também, lembrando que eu tenho aqui nos links, aqui embaixo na descrição dos vídeos, tem o link do meu Instagram, né? Podem me adicionar lá e mandar mensagem, eu sempre respondo. Às vezes eu posso demorar um pouquinho, atrasar um pouco, mas eu sempre respondo. Tem o nosso grupo do Discord, que é um bom lugar para conversar e até para poder pedir ajuda, né? A gente tem várias pessoas lá do mercado, tem das mais inexperientes até as mais experientes, então tem todo tipo de pessoas lá nesse nosso Discord. E também tem o link aqui na descrição da minha escola, Benchmark School, tá? Estão todos convidados a fazer parte, a gente tem um modelo de assinatura, tem vários conteúdos muito bacanas, então ali é um bom lugar para você, além de você estudar, aprender as ferramentas, aprender tudo, todas as técnicas necessárias que a gente precisa dentro dos módulos que já estão disponíveis. Tem também o nosso grupo exclusivo do Discord, onde a gente também tem uma comunidade mais fechada e mais exclusiva, tem as nossas mentorias que acontecem, tem review de portfólio, bastante coisa que acontece bacana por lá. Então esse era o recado de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, que isso tenha ajudado vocês. E fiquem à vontade para deixar os comentários aqui embaixo, mais sugestões de vídeo caso vocês queiram. E é isso, vejo vocês em uma próxima aula, no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e fui! Valeu!